5 de novembro. Não sou o rei, sou o cordeiro. João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que o vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós retirai-vos? Respondeu-lhe Simão: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Jesus agora fala muito claramente: eu não sou o rei. Eu não vim para ser rei de Roma. Eu vim para ser o cordeiro. Eu sou o cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Então, ele causou uma estranheza ali nas pessoas. Porque alguns dias atrás, ele havia multiplicado os pães para milhares de pessoas, os pães e os peixes. E eles gostaram. Gostaram tanto que procuraram fazê-lo rei. Mas Jesus não lhe permitiu isso. Ele saiu por entre o povo de forma misteriosa e não deixou com que o povo fizessem rei. Agora ele estava, alguns dias depois, na sinagoga em Cafarnaum. E ali ele deu os detalhes do pão.
daquela multiplicação do pão e fez um paralelo com o maná que Moisés e o povo comeu no deserto. O maná veio do céu, era um alimento de Deus. O pão veio da terra e se juntou ao poder divino para ser multiplicado. Só que quem comeu do pão que veio do céu no deserto, teve fome de novo. Teve que comer mais. Também aqueles que comeram do pão e do peixe multiplicado pelo poder de Deus, também teve fome novamente. Mas agora ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele está falando que ele é o Messias. Ele é diferente daquele pão do deserto. Ele é diferente do pão multiplicado. Ele veio do céu em nome do Senhor. Ele, aquele pão, tem que ser aceito. Tem que ser comido. E esse pão, nessa descrição de tem que ser comido, é no sentido de entrar dentro do nosso organismo, ser processado e virar sangue, saciar nossa fome e dar vigor para a vida. Então o pão se torna vida. Ele é o pão. Agora ele vai mais longe. Ele diz: o pão que eu darei é a minha carne. Eu vou dar a minha carne e o meu sangue por vocês, para que vocês tenham a vida eterna. Eu vou pagar o preço que vocês deveriam pagar e que vocês não têm condição de pagar. Vocês estão perdidos sem este sacrifício, sem a minha carne e meu sangue. É impossível a vocês pagar o preço da transgressão, porque vocês já nasceram no pecado. Ele diz: se não comer a minha carne e beber o meu sangue, não terão a vida eterna. E eles disseram: como pode isso? Comer a carne dele e beber o sangue dele? Eles estavam pensando que era um literal, que era um pedaço de carne mesmo, que era o sangue mesmo. E Jesus não estava falando isso, estava falando de aceitação. Vocês têm que comer a minha carne e meu sangue. Vocês têm que aceitar o sacrifício que eu estou dando para vocês. Vocês têm que aceitar a saída que eu estou dando para vocês para vocês ganharem a salvação eterna. Então é como se estivesse comendo e bebendo comendo minha carne e bebendo o meu sangue. Só depois de vocês aceitarem isso, terão a vida eterna. Mas se rejeitarem, perderão a vida eterna. Vocês precisam me aceitar e aceitar a minha missão, o meu sacrifício. Mas se vocês aceitarem, eu permanecerei em vocês e vocês viverão, porque haverá vida. Jesus é vida. Então, muitos, não todos, mas muitos disseram: duro é esse discurso que ele está falando. Por que eles falaram que duro é esse discurso?
Porque ele estava falando algo que eles não estavam esperando. Estava indo contra as expectativas deles. Eles queriam um rei desesperadamente, queriam fazer Jesus de rei e Jesus não aceitava. Pelo contrário, ele falou que eu vou morrer. Então cadê a nossa esperança de sair dessa escravidão? Mas Jesus veio libertar de uma escravidão maior, que é a escravidão do pecado. Mas eles, na sua concepção, prefeririam sair da escravidão romana do que da escravidão do pecado. Colocava a sua visão somente no momento, que é algo que nós precisamos aprender. Não colocar nossa visão somente no momento, mas o que estamos fazendo e aceitando para um final feliz. E então Jesus disse: há descrentes entre vós. Estava falando de vários descrentes que abandonaram Jesus, mas estava falando de um especialmente. Estava falando de Judas Iscariotes, que iria traí-lo. E muitos dos seus discípulos, seguidores, que foram atrás dele, com devoção e tudo, principalmente depois da multiplicação de pães e de peixes. Ele ganhou muitos discípulos. Porque a Bíblia fala de discípulos e a gente está acostumado que são 12 discípulos. Sim, são os 12 escolhidos especiais que Jesus escolheu. Mas muitos que iam atrás dele também eram considerados discípulos, porque a palavra discípulo quer dizer alunos, aprendizes. Ele era o mestre e tinha os discípulos. Muitos o abandonaram, descrentes, desacorçoados, desanimados, porque não bateu o que Jesus ia fazer com o que eles esperavam. Acontece com você também? Às vezes você ora por uma coisa, mas aquela coisa não parece que nunca acontece. Você fica desanimado, abandona Jesus, descrê em Jesus. Então, ele pergunta para Pedro, antes ele diz, vocês também, falou para os 12, vocês também não querem ir embora, se retirar, parar de me seguir? Vocês também estão decepcionados? Então Pedro diz, mas para onde nós iremos? Porque o Senhor tem as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. 6, 68, 69 de João. O Senhor é o Santo de Deus. Mesmo os discípulos não compreendendo tudo o que estava acontecendo, tudo que Jesus estava falando. Eles já tinham caminhado com Jesus quase 3 anos. Viram muitas coisas, ouviram todos os sermões, viram todos os milagres, mas não tinham entendido totalmente essa parte. Embora Jesus falou muito. E lembra que a mulher samaritana, quando ele falou uma vez só, ela acreditou? E lá em Samaria, quando ele fala uma vez só, todos acreditam. Mas os discípulos não acreditaram. Porque o judeu em si tinha uma noção muito forte disso, devido aos fariseus.
era diferente dos samaritanos. Tinha outros pecados, outras fraquezas, mas esse não tinha. Eles aguardavam o Messias. Não que livraria os samaritanos de alguma situação difícil, mas que quando ele vir, ele vai nos ensinar. É diferente. Somente depois da morte de Jesus é que os discípulos, da morte e da ressurreição de Jesus, é que os discípulos começaram a entender por que Jesus veio ao mundo. Por que eles correram todos? Será que foi só medo? Não, foi medo. Mas foi decepção. Foi vergonha. Por que Pedro negou? Envergonhado. Vocês não falavam que ele ia ser o rei dos judeus? Ele está sendo sacrificado. E ele não tinha resposta. Mas se ele tivesse entendido e crido no que Jesus falou, ele tinha resposta, sim. Ele poderia ter dito: este é o Cordeiro de Deus morto em nosso lugar, será morto em nosso lugar. Ele não é nosso rei humano, ele não é nosso rei político, é nosso rei espiritual. Ele está pagando os nossos pecados. Que testemunho teria dito? Mas eles não haviam entendido ainda. Só depois da ressurreição. A maioria geralmente está errada. Cuidado com essa questão da maioria. Porque devemos nos lembrar que a maioria está errada? Especialmente acerca dos aspectos impopulares da nossa fé. Tem certas coisas, mas você guarda o sábado, mas você não come carne de porco, mas você não tem nenhum vício, bebe, fuma, usa drogas, mas você não faz isso, essa coisa é boa. Então você pode ter duas reações. Pode desanimar sem resposta, ou pode dar uma resposta vinda do Espírito Santo.